Christopher Carter acordou no mesmo horário de sempre, mas o relógio na mesa de cabeceira marcava 6h45. 13 minutos mais cedo do que o alarme deveria ter tocado. Ele olhou para o teto, o ventilador rodando preguiçosamente, e esperou. Era assim todas as manhãs, desde o outono passado. O café ainda estava na lata, intacto, do jeito que Sarah o deixara na última vez. Ele não se sente incomodado em abrir. Não fazia mais café para um só. Christopher colocou a chaleira no fogo e pegou um saco de chá que não sabia dizer se estava vencido ou não. Isso importava cada vez menos. A casa era silenciosa demais. Às vezes ele ligava a TV apenas para preencher o vazio, mas naquela manhã não se deu ao trabalho. Havia algo no ar, pesado, sufocante. Ele sentiu. Antes mesmo de abrir a janela, o jardim ainda estava lá, precisando de cuidados que ele não tinha forças para dar. Mas era o vento que o incomodava, um vento seco, sem cheiro. O vento não parecia certo. Christopher balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não havia razão para aquilo, como não havia razão para muitas coisas ultimamente. O chá esfriava na mesa, enquanto ele se sentava na poltrona de sempre. Aquela com tecido gasto no braço, onde Sarah costumava descansar a mão. Seu olhar parou no aparador, no retrato de Sarah. Sarah estava sorrindo na foto, com aquele sorriso que iluminava a sala toda. A moldura estava ligeiramente empoeirada, mas ele nunca teve coragem de limpá-la. Enquanto olhava para a imagem dela, um som ecoou na sua mente. Não era só a voz, era a dela. Chris, você precisa cuidar desse jardim. Ele fica lindo na primavera. Ela sempre o chamava de Chris. Sempre. Ele não sabia por que isso o atingiu tão forte agora, mas sentiu a garganta fechar e desviou o olhar. Christopher, não. Ele era Chris. Sempre fora Chris para ela. Chris ergueu a cabeça depois daquele pensamento que o fazia sufocar. Olhou novamente para a moldura no aparador. A poeira estava lá, fina, mas insistente, como se o tempo tivesse se recusado a parar de avançar, mesmo quando o dele congelou. Ele sentiu o peso familiar no peito, aquele aperto que começava pequeno e crescia, transformando-se em uma mão invisível que apertava sua garganta. Não era a primeira vez que isso acontecia, e não seria a última. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo em protesto, e começou a andar pela sala, sem direção. A respiração estava pesada, cada inspiração soava como um motor que não queria pegar. Ele parou diante da janela, segurando as cortinas. O jardim estava lá fora, como sempre, selvagem e esquecido. Ela adorava aquele jardim. Chris, você realmente precisa cuidar desse jardim. As palavras dela ecoaram de novo, cortando como vidro. Ele se virou rapidamente, quase derrubando uma pilha de revistas da mesa. Precisava sair, era sempre assim. Quando o peso ficava insuportável, ele saía, não para resolver nada, mas para fugir do vazio que parecia vivo dentro daquelas paredes. Pegou o casaco e as chaves, não importava para onde fosse, desde que fosse para longe. A rua estava deserta, um reflexo do que ele sentia por dentro. Ele caminhou sem rumo, os passos ecoando na calçada úmida. O vento estava mais frio do que ele esperava, mas ele não se importava. Não era um passeio, era uma fuga. O crepúsculo caía devagar, pintando o céu de tons alaranjados que se dissolviam em roxo, à medida que a tarde fugia para a noite. Ele percebeu isso quando a porta batia às suas costas, mas isso não importava. E então, um pensamento lhe ocorreu de que nada mais importava na verdade. Chris puxou o casaco contra o vento que começava a soprar, gelado e cruel, cortando a pele como uma lembrança que ele não queria revisitar. Ele caminhava, sem pressa, mas com passos pesados, os olhos fixos na calçada rachada à sua frente. A mente, no entanto, não se prendia aos pés. Ela vagava, buscando feridas que ele pensava ter enterrado. O sorriso de Sarah surgiu em flashes, a lembrança de como ela ria sempre que ele fazia algo desajeitado. Agora, cada risada parecia um eco distante, quebrado, que só tornava o silêncio mais profundo.
Chris apertou os punhos dentro dos bolsos do casaco. Era como se a cidade inteira conspirasse contra ele. Passou por um banco onde ela costumava sentar, lendo seus romances, com as pernas cruzadas. Era a praça onde tinham dado seu primeiro beijo quando jovens. Mas isso parecia ter sido há muito tempo. O banco estava vazio agora, cercado por folhas secas, que o vento arrastava de um lado para o outro. Ele desviou o olhar. Se ao menos eu pudesse esquecer. Ele pensou, sentindo o aperto no peito se transformar em uma dor quase física. A ideia o assustou, mas não o suficiente para afastá-la. Talvez fosse melhor não se lembrar, esquecer tudo, ela, o vazio, a dor. As ruas estavam cada vez mais desertas e a luz do dia se apagava, dando lugar às sombras que pareciam crescer rápido demais. As vitrines da loja lançavam brilhos pálidos, reflexos de um mundo que continuava girando, enquanto o dele estava parado. Chris virou uma esquina e parou ao ver o café onde eles costumavam ir aos domingos. A placa ainda piscava, mas agora havia um tom de desgaste em tudo. O letreiro tremia com o vento e as mesas na calçada estavam vazias. Ele fechou os olhos, mas os pensamentos não paravam. E se ele tivesse feito algo diferente? Tivesse dito algo mais, sido mais presente? Talvez ela ainda estivesse ali. Talvez a vida não fosse apenas um peso interminável. O cheiro de chuva distante chegou até ele e ele continuou andando. Os passos ecoando pelas ruas cada vez mais silenciosas. Quando ergueu os olhos, o céu estava quase negro, o último resquício de luz tingindo as nuvens de um dourado morto. Chris estava passando por uma esquina que conhecia muito bem. Tinha passado por ali centenas de vezes, talvez milhares, mas naquela noite algo parecia diferente. O beco à sua esquerda, estreito e geralmente vazio, agora estava iluminado por uma luz fraca, dourada, que pulsava suavemente como uma vela em uma janela distante. Foi então que ele a viu, a loja. Ela surgiu como algo deslocado, um erro no cenário familiar. Chris sabia que já tinha passado por aquela rua dezenas de vezes, mas nunca tinha visto aquele beco, nunca tinha visto aquela luz fraca dourada que vazava pela vitrine empoeirada. Chris parou no meio da calçada, o peso no peito estava ali, mas agora misturado com algo mais, um impulso inexplicável, um chamado que ele não compreendia.